Fala aí, rapaziada do Elementar Preparatório, tranquilo? Bom, tô aqui hoje para trazer um vídeo muito maneiro falando da minha trajetória do zero à quinta colocação do Brasil na prova da EPICAR. Tranquilo? Então, bora pro vídeo. Rapaziada, então, vamos lá. Vou dar uma breve resumida aqui, né, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Vou acabar falando mais do ano de 2022, que foi o meu último ano de preparação, beleza? Então, primeiro, meu nome é Iago Castelo, eu sou fundador e professor de matemática aqui do Elementar Preparatório e eu fui o quinto colocado do Brasil na prova do EPICAR, como eu disse. Eu sou manauara, nascido no Amazonas, cidade de Manaus. Não sou carioca nem paulista, né? Muitos confundem aí meu DDD e o meu sotaque, então não sou carioca nem paulista, sou manauara, beleza? Então vamos lá, começando por 2019. O ano de 2019 foi bem pacato assim. Eu descobri a prova da EPICAR porque eu queria ser piloto comercial, só que eu não tinha grana aí para pagar o curso de piloto privado e essas coisas assim, sabe? E aí acabou que eu decidi fazer a prova da EPICAR, né? Eu queria ser militar, ganhar horas de voo lá, depois vazar para aviação comercial. Só que eu era completamente zerado em tudo mesmo, não sabia nem somar fração. Acabou que esse ano não tive nenhum direcionamento, não tive nada, reprovei. No ano de 2020, final de 2019 para 2020, eu comprei um cursinho online, já estava um pouco menos pior, só que ainda assim faltava aprender muita coisa, né? No interior do Amazonas, onde eu morava, na cidade de Itacoatiara, não tinha nada de acesso à informação em relação ao concurso militar e todas essas coisas assim. Então meio que eu ia na sorte, testando ali, vendo coisas na internet, e na época não tinha tanta coisa assim na internet, né? Então não tinha muito o que fazer, era mesmo tentativa e erro ali, sabe? Então o que aconteceu foi que no começo de 2020, minha família se mudou pra cá, pra São Paulo, então eu vim junto, né, obviamente, e a gente veio morar aqui em São Paulo, no comecinho de 2020, no meu primeiro ano do ensino médio, né? Então foi algo muito bom, né? Em relação à questão de acesso à informação, material, cara, livro, eu comecei a comprar livro aqui no Amazonas, aqui em São Paulo, né, na real. Por quê? Porque lá no Amazonas, cara, era tipo assim, um livro custava mais ou menos uns R$70, e aí você tinha que pagar R$50 de frete, tá ligado? E chegava em 15 dias úteis, aí pô, não tem condições, né? Aqui não, aqui é tipo assim, R$70 o livro, frete grátis e chega em 2 dias na tua casa, entendeu? E assim, pô, algo que me ajudou muito. Comecei a comprar livros e tal, todas essas coisas assim. Então, em 2020 aconteceu a parada lá da pandemia e tudo mais, né? E a prova da EPICAR foi adiada para outubro, se eu não me engano, algo assim. E, bom, mesmo assim, com um tempinho a mais aí para estudar, não tive condições de fazer a prova, né? Eu estudei, mas assim, foi um ano em que eu ainda tinha muitos erros, eu ainda errava muito. Não fazia simulado, focava em ver muita teoria ainda, não fazia tantas questões, não fiz muitas provas anteriores, né? Só fazia as questões que apareciam ali nas listas. Então, eu fui aprovado, né? Se eu não me engano, eu fiz média na prova, mas eu passei bem longe de ser classificado. E aí, bom, 2020, depois dessa reprovação, eu continuei estudando. Em 2021, eu estava muito melhor. Então eu já estava fazendo simulado, já estava fazendo muitas questões de provas anteriores, já estava fazendo as provas anteriores, né, na real. Foquei mais em fazer questões, só que aconteceu um pequeno detalhe, né? Pequeno porém. Eu, uma semana antes da prova, peguei Covid. Meus pais também pegaram Covid. Só que eles estavam bem ruins, assim, sabe? E aí o que aconteceu foi que eu cheguei na prova com psicológico zero, cara. Psicológico completamente abalado ali por conta dos meus pais, sabe? E também porque na época não tinha muito o que fazer. Era meio que torcer pra pessoa ficar boa, cara. Não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada, entendeu? Então era algo assim, pô, vamos ver o que vai dar, entendeu? Espero que tu não, né? Era tipo isso. E aí, bom, o que aconteceu foi que a gente, pô,
Fui lá, né, fazer a prova e tal, eu fui bem com máscara e tudo mais, aquelas máscaras reforçadas e tal, aquela que tinha um bico de pato assim, tá ligado? Tal. Aí fui fazer a prova e tal, fiz uma boa média, uma boa nota, uma boa quantidade de acertos na real, né? Acertei coisa de 35, 36 questões, só que eu esqueci o título da redação, então eu perdi um ponto na redação. Então eu tirei 8 na redação e 35, 36 questões na prova. Então assim, eu tive a redação corrigida, né? Mas eu não cheguei a ir para concentração intermediária, fazer as outras etapas. E uma coisa que aconteceu nesse ano foi que assim, como já era minha penúltima tentativa, né? 2022 seria minha última tentativa. Então, o que aconteceu foi que eu já havia conversado com os meus pais para eu sair da escola, né, para eu focar somente nos estudos para EPICAR, porque esse era o meu sonho. E pô, escola, nunca tive interesse em escola, sabe? Desde sempre algo assim que nunca me colocou aquela ideia tipo assim, nossa, fazendo isso aqui eu vou ter um bom futuro e tal. Não, escola nunca gostei, mas sempre gostei de estudar, isso aí sim, né? Desde que eu comecei a estudar para EPICAR, curti demais. E aí, bom, o que aconteceu foi que a gente havia se planejado para caso eu não passasse nesse meu último ano aí, eu pudesse sair da escola e me mudar para outra cidade que tivesse algum cursinho presencial. Então a gente economizou uma grana e aí no ano seguinte, né, em 2022, eu mudei para a cidade de Pirassununga, lá para a cidade onde fica a AFA, Academia da Força Aérea. Era lá que era feita a prova da EPICAR também, né? E bom, o que aconteceu logo depois da prova, em 2021, só algo bem importante aqui. Eu saí da prova sabendo que eu não tinha passado, por conta dessas paradas aí que eu falei pra vocês, né? Eu já tinha no coração que eu não tinha passado. E aí, beleza. Cheguei lá no carro e falei, pai, mãe, não deu, dessa vez não deu. E, bom, eles me apoiaram pra caramba. Não, cara, então é isso, vai ser ano que vem. Vamos lá, ano que vem tu vai mudar de cidade, tu vai estudar no presencial e vai dar certo. E aí eu falei, pô, pai, mãe, eu prometo pra vocês que ano que vem eu vou ser o primeiro colocado nessa prova. Aí eu, caramba, beleza, né? Cheguei em casa, no mesmo dia, no mesmo domingo de prova, eu cheguei em casa, abri o computador, planejei todo o meu estudo daquele dia em diante. Planejei tudo, defini o material que eu ia usar, defini o que eu ia estudar, quais eram os pontos que eu precisava melhorar, de quanto em quanto tempo que eu ia fazer simulado, defini absolutamente tudo. E na segunda-feira, um dia após a prova, 7 da manhã eu já estava sentado estudando de novo para a prova do ano seguinte. Nessa de estudar pra caramba, eu já estava me preparando para entrar no cursinho. Então eu peguei meus pontos fracos, comecei a estudar pra caramba. Tinha muitos assuntos em matemática que eu não era bom. Português eu era horrível ainda, embora eu estudasse pra caramba. Eu nunca peguei assim para estudar com afinco, nunca dediquei muito tempo àquilo. Inglês eu comecei a ter mais constância, ler todos os dias, todas essas coisas assim. E no ano seguinte, né, no ano de 2022, no começo de 2022, eu mudei para a cidade de Pirassununga. Então foi algo muito legal, né? Foi uma experiência muito transformadora da minha vida. Por quê? Porque com 16 anos eu mudei para uma cidade em que eu não conhecia ninguém. Fui morar sozinho, numa kitnet que tinha um quarto, um banheiro, 4 metros quadrados para estender roupa, que era uma partinha que pegava sol, e uma cozinha. Então eu fazia meu almoço, fazia meu jantar, limpava a casa, aprendi a lavar roupa na mão, pagava conta de água, pagava conta de luz. Então assim, era um lugarzinho bem tranquilo. Eu pagava, tipo, meus pais, né, no caso. Eu tô falando que eu pagava isso, aquilo, né? Meus pais, obviamente, né, rapaziada. Coisa de R$800 por mês, sabe? Que a gente tinha economizado, porque eram só 6 meses, né? Até a prova. Então assim, R$800 por mês ali, já tinha água incluso, né? Então, pô, isso aí ajudou pra caramba. E aí, a gente pegou... eu peguei, né, continuei estudando muito. Nesse meu último ano eu foquei somente em fazer questões, resolver livros, né?
Então, pô, aritmética elementar, o FME 9, a gramática do Fernando Pestana, as listas de inglês e português do curso e tal. Eu resolvi tudo, cara. Tudo que eu podia resolver de questão, eu resolvi naquele ano. E assim, a minha rotina era bem tranquila. Então, eu acordava às 7 da manhã, 7, 8 horas da manhã, ficava estudando até 11h30, mais ou menos, ia lá, fazia meu almoço, almoçava, 12h30 eu já estava pronto para ir pro curso. A aula começava mais ou menos 1h30, só que assim, tinha dias que eu ia a pé, e só de 12h30 para você ir a pé pro curso, né, caminhando 3 km com uma mochila pesada, subindo uma avenida, que era uma ladeira, né, tinha que subir, né, e assim, o sol ele ficava na tua cabeça, que não tinha sombra, não tinha como ter pela sombra assim pra pegar um alívio, tá ligado? Não, tinha dias que eu tinha que ir andando, tinha dias que eu tinha dinheiro pra Uber, e assim ia, sabe? E bom, aconteceu que, né, nesse último ano aí essa era a minha rotina. Aí eu chegava lá no curso, tirava umas dúvidas do pessoal, conversava bastante com eles, fiz muitos amigos lá, inclusive. Daí eu chegava em casa, né, depois do curso, o curso ia tipo assim das 1h30 até umas 5h30, algo assim. Então umas 6 horas, 6h30 eu já estava em casa pronto para estudar, já jantava tudo direitinho. Bom, eu falei de 1h30, eu acho que era de 1h30 até umas 6h30, cara, mais ou menos isso. Umas 5 horas de curso, eu acho que era isso aí. E aí, bom, era essa a minha rotina, né? Eu ficava estudando lá, resolvendo mais questões e tal. Entrava em cal com a rapaziada do Elementar no Discord. E assim era a minha rotina. Pelo menos até um mês e meio antes da prova, né? Porque aí eu liguei o modo hard aí. Nossa, estudei pra caramba. Maluco, só hábito péssimo aí pra saúde. Tomava... né? Parei de tomar água. Minha água era Coca-Cola, Coca Zero. Quem é do curso aí sabe que o meu almoço, meu jantar e meu lanche era Coca Zero com biscoito Oreo, né? Era esse o meu almoço, meu lanche, minha janta. Por quê? Porque era só comprar no mercado e comer. Não tinha que perder tempo preparando nada e tal. E pô, foi essa a minha vida aí, né? E aí, cara, eu estudei pra caramba, estudei muito mesmo. Resolvi muitos livros, inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu conto sobre os livros, né, que eu usei na minha preparação. E eu resolvi muito essa parada aí dos livros, usei muito. Um detalhe, um fato até curioso, é que em matemática eu tava muito bom nesse ano, tava muito bem mesmo em matemática. Então, pô, eu ajudava a rapaziada, eu dava monitoria lá no curso de graça, eu marcava aula extra e tal pro pessoal. Então, foi algo muito maneiro, sabe, esse ano aí, esse último ano de preparação. E eu pedi pros coordenadores do curso pra poder matar as aulas de matemática, pra eu sair da aula de matemática e ficar sozinho numa sala separada ali estudando as minhas coisas. Por quê? Porque eu já tava indo muito bem nos simulados e o pessoal tava meio que recomeçando o edital, sabe, pra turma nova, que entrou ali no começo do ano, né? Eu falei, pô, não dá pra eu ficar aqui estudando semelhança de triângulos, entendeu? Porque, pô, isso aí eu já vi há 1000 anos, já tô muito bem nesse assunto e tal, já fiz, pô, infinitas questões. Então eu ficava sozinho numa sala separada, fazendo os meus livros ali nas aulas de matemática, né? As aulas de português e inglês eu acompanhava normalmente, tá? Inclusive, algo muito bom de ir pro presencial, né? É que, assim, lá você é obrigado a estudar tudo. Então, em casa, por exemplo, você faz a sua rotina, você faz o seu planejamento. Então acaba que você não estuda tudo como você deveria, né? Por quê? Porque, pô, se você tá afim de dar matemática, tá, você vai dar uma coxambrada, vai estudar matemática. E aí no meu último ano não teve isso, eu fui obrigado a estudar tudo. E isso aí foi muito bom, por quê? Porque em português, como eu era ruim, eu fiquei muito bom. Em inglês também, eu fiquei muito bom. Em matemática eu mantive o nível. E aí, bom, pô, esse ano aí foi um dos melhores anos da minha vida, sem dúvidas. Fiz muitos amigos, estudei pra caramba, pô, zoava muito. Então, assim, foi um ano sensacional. E aí, bom, estudei, chegou o dia da prova. Ai, dia da prova, né? Todo mundo meio nervoso. E aí eu cheguei lá, encontrei com os meus amigos, ficamos conversando ali antes da prova. A gente entrou faltando, tipo assim, 10 minutos pra fechar o portão. A gente já tava lá, né? A prova era na AFA, então a gente já tava bem pertinho ali da entrada e tal. E, cara, foi algo sensacional, né? Cheguei lá e tal, com
Sabe quando você vê na televisão aí o final de Copa do Mundo, o cara vai bater um pênalti, tá faltando tipo assim 2 minutos pra acabar o jogo. Tu vai bater um pênalti, e o cara vai bater um pênalti, sabe? Aí todo mundo fica tipo, caraca, mano, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Era tipo eu, entendeu? Eu tava na minha última tentativa, tinha estudado pra caramba e, pô, o que vai acontecer, né, desse ano? E aí, pô, cheguei lá, abri a prova, tudo diferente. Tudo diferente. Prova de inglês veio com, tipo assim, 2 questões de gramática, que não era nada a cara de EPUCA, então sempre via muita gramática na prova. Com textos gigantescos, muita tirinha, muito vocabulário assim, meio, caraca, o que é isso aqui, entendeu? Então uma prova de inglês puxada, uma prova de matemática diferente, então não tinha aquelas questões, tipo, expressão numérica e tal, aquelas questões mais tranquilas assim que a EPUCA costumava cobrar, né? Tinha algumas questões que tu batia o olho e falava assim, caramba, cara, isso aqui é de que assunto? Que é isso aqui? Que assunto é esse? E português também tava muito pesado, tava com muita interpretação e tal. Só que eu falei, pô, cara, eu estudei o ano todo, eu me preparei pra tudo, não é possível que eu não vou passar esse ano. E aí eu fui lá, calmei um pouco e tive a resiliência de falar assim, pô, vamos lá, tenho que me adaptar a isso aqui. Esquece tudo que tu treinou. A tua estratégia de prova de chegar a fazer as questões de gramática, depois pular para as de português, depois fazer as de matemática, não dá. Essa prova aqui tá diferente, não tem como tu aplicar isso. Dito isso, fui lá, dei o gás e depois de um tempo comecei a desenrolar as coisas, sabe? Então, pô, eu li uma questão, eu já marcava assim com certeza aquela letra. E, pô, eu consegui desenrolando muito bem, sabe? Então, pô, fiquei muito feliz por ter feito a prova de fato, né? Então, muita coisa ali eu tinha certeza de que eu tinha acertado. E aí eu saí da prova e tal, fui um dos últimos a sair da sala, né? Eu tive que assinar aquele papel lá dos 3 últimos, sabe? Realmente fiquei até o final mesmo. E saí da prova, encontrei com os meus pais e eu tava com aquela sensação de tipo assim, cara, ou eu passei muito bem, ou eu caí em todas as pegadinhas possíveis e marquei maioria errado achando que era certo. Aí eu, pô, beleza, né? Não vou ficar pensando nisso agora não, só quero curtir aqui meus pais e tal. Só que, pô, o pai já pergunta, né? E aí, como é que foi na prova e tal? E eu, pô, acho que eu passei, não sei, vou ter que esperar pra ver. E eu já tava meio que sem fome, com a barriga meio que, nossa, aquele frio assim, sabe? Aí, pô, beleza, né? Viajamos de volta pra minha cidade, porque a prova foi em Pirassununga, né? Só que eu já voltei direto pra minha cidade. A gente já tinha preparado a mudança toda e tal, já voltei pra minha cidade direto. E aí, cheguei lá, tomei um banho, falei, pô, beleza, já saíram os gabaritos aqui dos cursinhos, vou parar pra analisar. Aí eu peguei o mais confiável que tinha, corrigi a prova, falei, não acredito. Calma aí, cara, eu corrigi errado isso aqui. Corrigi de novo. Cara, mesma nota. Será que é a versão de prova certa? Corrigi de novo. 44 questões de 48 eu havia acertado. Cara, eu fiquei em choque, eu falei, que eu não acredito, cara. Mano, se eu acertei isso mesmo, eu vou ser o 01. Vou ser o 01. Porque o 01 no ano passado tinha acertado essa quantidade aí de acertos, né? Falei, caraca, será que eu vou ser 01, velho? Não acredito, mano, não acredito. Caraca, eu já comecei a ficar pirado, né? Só que eu não falei isso pros meus pais de cara. Por quê? Porque começaram as outras paranoias, né? Caramba, será que eu marquei o gabarito certo? Será que eu fui bem na redação? Será que isso? Será que aquilo? E aí começaram as outras paranoias, né? Eu fiquei tranquilo, falei, pô, pai, então, tirei uma nota boa, mas não sei o que vai acontecer, né? Vamos ter que esperar pra ver a lista. Saiu a primeira lista, de manhã cedo, era umas 9 da manhã. Eu fui ver meu nome, 11º colocado. Caraca, moleque, nossa, parece que eu senti um mundo saindo assim dos ombros, sabe? Tipo assim, caraca, cara, deu certo, finalmente, deu certo, agora é oficial. Tá aqui na lista, deu certo. Aí eu tive a redação corrigida, né? Eu falei, pô, será que eu vou subir, vou descer, vou manter a colocação com a minha redação e tal, com a minha nota de redação, né? Aí, pô, minha redação foi lá, foi corrigida. Aí, cheguei pra abrir a lista.
Iago Castelo Branco Pereira, 5º colocado. Falei, caraca, moleque, eu não acredito. Eu não acredito. Caraca, eu fiquei tipo assim, mano, isso aqui é loucura, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. E assim, só de lembrar desse dia já me dá algo assim no coração de tipo, caraca, essa época foi muito boa, sabe? E aí, pô, eu liguei pros meus pais pra comemorar, porque eles estavam trabalhando, né? E aí eu liguei pra eles pra comemorar. Falei, pai, eu sou 5º colocado e tal, caramba, isso e aquilo. E eu fiquei, caraca, que legal, velho. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. E aí começou, né, aquela parada de, pô, vamos contar pra família e tal. E aí os meus tios, muito apoiadores, assim, caramba, parabéns, é isso aí, você é demais, e assim vai. Só que infelizmente eu não pude entrar na EPUCA por conta de um problema de saúde, né? Que eu descobri meio que no dia que eu tinha marcado ali uma consulta, já pra deixar tudo certo, né, pros exames. Infelizmente eu não pude, né, entrar na EPUCA por conta desse problema de saúde que eu tenho. Mas até hoje eu tenho essa lista. Guardo com muito carinho essa lista. É algo que eu quero mostrar para os meus filhos no futuro. E eu me orgulho muito disso, porque foi um marco na minha vida, sabe? Essa parte de me dedicar, de me esforçar, dedicar a minha adolescência, né? minha juventude ali aos estudos, né? Isso foi muito maneiro. E aí, bom, aconteceu de eu não conseguir seguir esse sonho, mas eu continuei seguindo outro sonho, que era o de dar aulas, porque eu criei o gosto, né, por dar aulas de matemática. E aí eu me tornei meio que um professor. Daí eu criei aqui o canal, né, comecei a dar aulas de matemática, a dar dicas de estudo, e hoje eu tô aqui, contando a você um pouco da minha trajetória, né. Então, essa foi a minha história, cara, basicamente, né? Então você percebe aí que eu nunca fui gênio de nada. Sempre fui muito burro, né, pra falar a verdade. Demorei muito pra passar na EPUCA, mas porque eu não tive nenhuma orientação, eu fui aprendendo tudo na tentativa. Então, opa, não deu certo por aqui, vamos por ali. E assim vai, sabe? Então, pô, eu queria dizer a você que você consegue, cara. Você consegue. Nada é impossível, sacou? Nada. Então, é isso, tá? Eu te agradeço demais por ter assistido até o final. Segue a gente lá no Instagram, @elementar_preparatório. Entra também no nosso grupo de estudos no WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. E se inscreve no canal do YouTube, né? Deixa um like, compartilha esse vídeo aí. E é isso, tá bom? Breve eu tô trazendo aí mais conteúdo pro canal, dicas de estudo, aulas gratuitas e assim vai, beleza? Então, como eu disse, espero que tenha gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima, beleza? Um abraço, tamo junto.